1 Samuel, capítulo 21. Nós vamos estar falando sobre o 20 e o 21, mas nós vamos ler o 21. 1 Samuel 21. Porque o 20 é uma continuação do 19, bastante parecido com o 19. Então a gente vai estar lendo só o 21, depois quem quiser ler o 20, pode ler. A gente vai falar um pouquinho sobre ele, mas vai ler o 21. Levanta. Oi? Não pedi a Vitor para levantar a cadeira. Você tirou de novo? Não? Amém, gente? Acharei? Vamos ler então? Então Davi veio a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. E Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: Por que vens só e ninguém contigo? Disse Davi ao sacerdote Aimeleque: O rei me encomendou um negócio e me disse: Ninguém saiba desse negócio, pelo qual eu te enviei e o qual te ordenei. Quanto aos jovens, apontei-lhes tal e tal lugar. Agora, pois, que tens à mão? Dai-me 5 pães na minha mão, ou o que se achar. E respondendo o sacerdote a Davi, disse: Não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado. Se ao menos os jovens se abstiveram das mulheres. E respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: Sim, em boa fé, as mulheres se vendaram desde ontem e anteontem, quando eu saí. O corpo dos jovens também era santo. Em alguma maneira é comum, quanto mais que haja... Em alguma maneira é pão comum, quanto mais que hoje se santificará outro no corpo. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, para se pôr ali pão quente no dia em que ele se tirasse. Então estava, porém, ali naquele dia, um dos criados de Saul, detido perante o Senhor, e era o seu nome Doeg, edomita, o mais poderoso dos pastores de Saul. E disse Davi a Aimeleque: Não tens aqui a lança ou espada, a mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe a mão nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. E disse o sacerdote: A espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale do Carvalho, eis que ela aqui está, envolta no pano, detrás do éfode. Se tu queres tomar, toma, porque nenhuma outra há aqui senão aquela. E disse Davi: Não há outra semelhante. Dá-me. E Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul e veio a Aquis, rei de Gate. Porém os criados de Aquis lhe disseram: Não é esse Davi, o rei da terra? Não se cantava deste nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E Davi considerou essas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante dos olhos deles, e fez-se como doido entre as suas mãos, e esgravatava nas portas do portal, e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus criados: Eis que bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxestes aqui? Por que me trouxestes aqui? Faltam a mim doidos para que trouxesse este que fizesse doidice diante de mim? Há de este entrar na minha casa? O capítulo 20 do livro de 1 Samuel, que é o anterior que a gente leu, ele continua a história do 19, né, como a gente falou. O que acontece ali é que Saul,
ele prepara um momento de festa. Davi se aproxima de Jonatas, fala para Jonatas, olha, seu pai quer me matar. Aí Jonatas, você é bobo, menino, não vai te matar não, não tem nenhum plano para te matar não, Davi, bobo é você, porque seu pai já tem plano no coração de me matar. Aí eles ficam naquela conversa, né? Aí Jonatas fala para Davi, olha, vou fazer uma prova, você não vai lá jantar, meu pai vai ter esse momento agora do jantar que ele quer todo mundo, né? Que era uma festa, era um momento solene que os reis desejavam que todos ficassem ali, junto com almoçasse com ele, comesse com ele à mesa. E Jonatas falou para Davi, você não vai. Quer dizer, Davi falou para Jonatas, olha, eu não vou. Se o seu pai agir de uma maneira que seja boa, pacífica, tudo bem. Mas se ele for contra isso, então você vai me avisar. Você vai me avisar e eu vou fugir, né? E aí foi o que aconteceu. No primeiro dia, Saul não reclamou, porque achou que Davi pudesse estar impuro, não falou nada. Mas no segundo dia, que Davi não estava, Saul se levanta irado e começa a perguntar a Jonatas sobre Davi. Jonatas, né? Não, meu pai, Davi insistiu comigo para que deixasse ele sacrificar com sua família, que todo ano eles sacrificam nessa época. Ele foi lá, à cidade dele, sacrificar com seus familiares. E aí Saul virou para Jonatas e falou para Jonatas, você acha que eu não sei que você está defendendo esse filho de Jessé? Você acha que eu não sei que você está protegendo Davi? Enquanto Davi estiver vivo, o teu reino não está seguro. Só que ele não está preocupado com o reino de Jonatas. Ele está preocupado com ele mesmo, consigo mesmo, né? Ele fala para Jonatas, enquanto esse camarada estiver vivo, o teu reino não está seguro. O teu reino não está em segurança. E aí ele fala essas coisas, e ele se ira, Jonatas vira para ele e fala, mas o que Davi te fez para você estar tão revoltado com ele? Davi só fez o bem a Saul, né? E quando Jonatas pergunta isso para Saul, Saul pega a lança e tenta matar Jonatas, o filho dele. Ele havia tentado matar Davi por algumas vezes, com a lança, se não me falha a memória, foram 3, e agora ele joga essa lança contra Jonatas, seu próprio filho. O que mostra que ele não estava nada preocupado com o reinado de Jonatas. Estava preocupado consigo, né? Mas não com Jonatas. E Jonatas percebe que o que Davi tinha falado era verdade e que Saul desejava matá-lo. Aí Jonatas vai, como tinha combinado com Davi, leva um servo com ele, atira as flechas e grita para o menino, né? As flechas foram muito longe, que era o sinal dele para Davi. As flechas foram longe, então não dá para pegar, né? Então, tipo assim, Davi, vai, foge. E o que a gente vê aqui? Depois eles se encontram, né? E renovam ali a aliança de amizade, renovam o pacto de guardar um a família do outro. O que a gente observa aqui no capítulo 20? A gente observa que aquilo que a gente falou na semana passada, né? Davi tinha um coração bom, mas não era besta, não era bobo. Ele já havia percebido que Saul queria matá-lo. Então Saul jogou a lança contra ele 3 vezes, nas 3 ele se desviou. Por quê? Apesar de estar tocando a harpa ali para Saul, puro de coração, né? Estou aqui servindo o cara que quer me matar. Mas o cara está ali do outro lado. E eu estou aqui tocando a lança. Tocando a harpa. Mas eu estou vendo o camarada ali. Eu estou aqui, né? Fingindo que eu não estou de olho nele. O que acontece? Quando a lança vem, Davi, opa,
Quando a lança vem de novo, Davi, opa! Ou seja, ele está puro, mas não está bobo na história, né? E por ter essa prudência, ele alerta seu amigo Jonatas, filho de Saul, sobre essa possibilidade de que Saul viesse a matá-lo se ele fosse para lá. No capítulo 19 a gente leu ali que Saul mandou mensageiros à casa de Davi, né? A gente semana passada estudou isso. E o que a gente percebe aqui no 20? A gente percebe que o coração de Saul continua na intenção do mal. O coração dele não se converte. Apesar de Davi voltar para casa, voltar a estar com ele em paz, apesar dele ter a presença de Davi de novo com ele, ele não se contenta, seu coração continua obstinado em fazer o mal. Não há no coração de Saul quebrantamento e arrependimento. Ele se arrepende, mas não é um arrependimento, é um remorso. O arrependimento dele é passageiro, mas o coração dele é obstinado em fazer o mal. O coração dele é decidido pela prática do mal. O pastor Paul Washer fala que, ele pregando, né, ele falou para uma igreja que até uma palavra dura de se ouvir. Ele falou assim, olha, muitos que estão aqui hoje vão ouvir avisos e avisos e avisos de Deus e não vão dar ouvidos, e não vão atender, e não vão se arrepender, e vão ser alvos da ira de Deus, porque seus corações são duros, né? E infelizmente, quanto a gente vê pessoas que ouvem a Deus, os avisos de Deus, a mensagem de Deus, mas continuam obstinadamente na prática do mal. Não há no seu coração lugar para arrependimento, não há no seu coração lugar para mudança, mas há uma obstinação em continuar a fazer continuamente o mal. Nós precisamos sondar o nosso coração e pedir ao Espírito Santo que quebrante o nosso coração, porque a nossa natureza carnal, ela é muito voltada para a obstinação, para a dureza, e quanto mais longe estamos de Deus, menos o nosso coração é sensível à voz de Deus. E Deus fala, e o nosso coração duro rejeita. Não é por não ouvir a Deus que Saul insiste na prática do mal. Não é pelas muitas mensagens que ele não ouviu, né? Que tem gente que fala, mas eu não tive oportunidade. Isso não é uma verdade. As pessoas estão ouvindo de Deus o tempo inteiro. Você abre a internet, está falando de Deus o tempo inteiro. Deus tem levantado tanta gente para anunciar a palavra. Só que, assim como Saul, as pessoas têm rejeitado a Deus, endurecido seu coração, né? O Judas, que traiu Jesus, ele conviveu com Jesus, com os discípulos ali, por cerca de 3 anos e meio, diariamente. Mas no final, o que aconteceu? Ele foi quem traiu Jesus. Por quê? Porque o seu coração, apesar de estar ouvindo Jesus, vendo Jesus curar enfermos, testemunhando milagres, prodígios, seu coração não se convertia. Seu coração era duro, seu coração era obstinado para praticar o mal. Assim também era o coração de Saul. Não havia nele nenhum sintoma de arrependimento. E a gente vai observar durante a história que a Alessandra às vezes ministra sobre isso, e ela fala, às vezes Deus dá corda. Deus deixa. Deus vai deixando. Que não é que Deus está fazendo isso por mal, mas Deus é paciente, Deus é longânimo.
Porque imagina, se Deus fosse matar todo mundo porque peca, na hora que a gente pecasse, Deus, ninguém estaria mais vivo, não teria mais humanidade na terra, mas Deus é paciente, Deus é longânimo, Deus deixa a gente levar na cabeça uma vez, quebrar o nariz outra vez, que as nossas atitudes tragam consequências para nós, e Deus permite, os sinais estão aí, né? Sinais estão para todo mundo ver, né? Deus está permitindo as pessoas verem, olha o resultado das suas obras, olha o que vocês estão fazendo, como está sendo danoso para vocês mesmos, o resultado das práticas de vocês, olha como isso prejudica vocês mesmos. E mesmo às vezes a gente olhando na nossa vida as consequências nos nossos atos, que a graça de Deus, que a misericórdia de Deus ainda estende sobre nós. Deus não mata a gente, Deus deixa a gente sofrer algumas consequências para que a gente desperte, acorde. E quantas vezes a gente não desperta e continua na prática do mal, e o mal ainda pior, porque agora Saul quer matar, além de Davi, seu servo mais fiel, ele quer matar Jonas, seu filho. E o que a gente observa é que assim como o coração de Saul continua firme para a prática do mal, o coração de Davi e Jonatas também permanece firme em servir ao Senhor. Ainda permanecem firme em proteger um ao outro. O coração dos dois permanece ainda na aliança, um com o outro, né? Eles não deixam que essa atitude de Saul abale a amizade, a aliança que eles têm. Semana passada a gente falou sobre isso. Não é muitas vezes a criação, porque Jonatas era filho de Saul, mas o coração dele era totalmente diferente do coração do pai dele. Saul era alguém que tinha um coração duro e obstinado para o mal, Jonatas não. Saul era alguém orgulhoso e egoísta, Jonatas não. Jonatas era altruísta e simples e humilde. Jonatas era corajoso, mas ele era humilde. E ele não tinha aquela questão da posição dele de príncipe como algo que fosse dele, mas ele tinha aquilo como algo que Deus havia deixado sob a responsabilidade dele. E ele fala para Davi que Davi seria rei, que Davi iria assumir esse lugar. Começou a ficar nítido para Saul que Davi iria tomar o lugar dele. A mão de Deus estava tão com Davi que Saul começou a perceber. Não foi só pela fala das mulheres que começaram a cantar que Saul tinha seus milhares e Davi matou os seus 10 milhares. Não foi só isso. Mas ele começou a ver que a história de Davi, um menino que começava a ir cada vez mais perto do palácio, Deus dava vitórias a Davi o tempo inteiro. Então o coração de Saul estava cada vez mais odioso de Davi. E o coração de Davi continuava o mesmo, o coração de Jonatas continuava o mesmo. Qual era o coração de Davi? A gente falou semana passada sobre isso, né? O coração de Davi era um coração fiel, era um coração de servo, era um coração simples, humilde, puro, né? Porque enquanto Saul estava do outro lado tentando matá-lo, ele estava aqui tocando harpa para expulsar o demônio que estava na vida de Saul, né? E o coração de Jonatas era um coração leal, era um coração aliançado. Já o coração de Saul era um coração cheio de ódio, inveja, mágoa, rancor, né? Cheio de morte, por fim.
E aí chega no capítulo 21 que a gente leu, né? E Davi vai até a cidade de Nob, onde ficavam os sacerdotes. E ali ele aparece Aimeleque, que era o sacerdote, né? O principal dos sacerdotes ali. E Aimeleque vai tremendo até Davi, com medo. O que você veio fazer aqui? Por que você está sozinho? Né? Davi conta uma mentira. Ele fala que ele estava um negócio secreto do rei. Né? Secreto. Tão secreto que ninguém podia ir com ele. Ele estava sozinho. E ele também não podia falar. E como o negócio era tão secreto, eu não tinha pegado nem a espada dele, que era rápido também o negócio. Claro que era rápido. Fugir para não matar é muito rápido, né? A necessidade de Davi era urgente mesmo. E Davi saiu fugido de uma maneira onde ele não pôde nem pegar as armas dele. Né? A situação de Davi, imagina, Deus unge você, leva um profeta, né, na sua casa, um cara que era reconhecido como... Imagina naquela época, não tinha ninguém que tinha a palavra de Deus. A palavra de Deus era rara. Deus levanta um jovem chamado Samuel, o livro tem o nome dele. Né? Não está o livro de Davi, é o livro de 1 Samuel. Né? Primeiro livro de Samuel. E assim, de uma certa maneira, Davi está participando da história de Samuel. O cara é Samuel, não era Davi. Tá entendendo? Então, naquela época, Deus fala... E aí a história dele começa a acontecer. Ele vai levar a merenda para os irmãos, aparece um gigante lá, uma guerra, ele, com uma pedrada, mata o gigante. Aí você vê a história. Aí ele vai, bota o pé no peito do gigante, pega a espada, corta a cabeça do gigante. Aí você vê uma história, né, maravilhosa acontecendo. Tá tudo dando certo para Davi. Realmente Deus havia chamado Davi. Agora Saul não quer mais Davi volte em casa para cuidar das ovelhas. Agora Saul quer que Davi fique no palácio. Né? Tá tudo show, tá tudo correndo muito bem. Só que aí começa a acontecer os reveses. Aquele que queria ele dentro, junto, começa a ficar com inveja. E a inveja faz com que ele bote Davi na frente de batalha. A intenção dele era que Davi morresse. Aí ele vai e oferece uma das filhas para Davi casar. Mas aí ele fala para Davi, você tem que trazer 100 prepúcios de filisteus. Davi acha a ideia boa, traz 200. Mas ele queria que Davi trouxesse 100 para poder Davi morrer pelas mãos dos filisteus. Davi mata 200 filisteus. Ele pediu 100, Davi dá 200. E aí o que ele descobre? Ele descobre que a filha é apaixonada por Davi. Que o filho ama Davi. É amigo de Davi. Ele descobre que naquela história as mulheres do reino amam Davi. Os soldados que ele botou Davi para cuidar agora amam Davi também. Todo mundo ama Davi. E o que acontece? O coração dele se inflama contra Davi. E a vida de Davi que estava só vitória, agora é só vitória. Agora começa a dar ruim para Davi. Davi foge, é fugido. Ele vai lá para essa cidade de Nob fugido. Tão fugido que nem arma ele levou. Quando ele chega lá, o sacerdote com medo, ele não levou nem pão para os homens que foram com ele. Ele estava desprovido de armas e de alimento, porque ele fugiu. E aí, quando ele chega lá, não tinha pão, a não ser o pão que era consagrado a Deus. O pão chamado pão da presença. Pão da presença. E aí o sacerdote pergunta se os homens pelo menos não estavam tendo relações íntimas com mulheres. E Davi falou, não tá todo mundo aí puro, não tem esse problema não. Ele, então pode dar o pão da presença para eles. O pão consagrado. Davi, imagina, Davi fugido do seu inimigo,
se levantou como inimigo dele, mas o pão que ele come é o pão da presença de Deus. Ele vai comer o pão que era separado, consagrado para Deus. E esse pão também, ele serve os seus companheiros que estavam com ele ali. Tinha um dos criados de Saul ali, Doeg, o Edomita, mais poderoso dos pastores de Saul. E aí Davi ficou receoso desse cara. E aí Davi perguntou para Aimeleque: tem alguma lança ou alguma espada aí com você? E Aimeleque fala: não tem nenhuma, a não ser a espada de Golias. A espada de Golias. Como que no caminho do chamado de Deus, Deus sustenta aqueles que são chamados por Ele. Deus nos lembra, no meio das lutas, as vitórias extraordinárias que Ele já nos deu. Davi está sem espada, está sem pão, está sem recurso nenhum. Ele está como se estivesse solto, fugitivo, foragido, né? E aí, o pão que ele come é o pão da presença. E a espada que tem ali para ele é a espada de Golias. Era como se Deus estivesse falando para ele: lembra daquele gigante? Todo mundo fugiu dele? A espada dele aí para você. Lembra daquela batalha que ninguém acreditava que você seria capaz de vencer? A sua recompensa de guerra, o seu despojo de guerra está aí guardado para você. A espada de Golias, né? A espada de Golias representa aquilo que veio contra as nossas vidas para nos matar e que não nos matou. A espada de Golias representa os ataques do diabo contra a nossa vida, que seriam fulminantes não fosse a presença de Deus ao nosso lado, né? Essa espada representa aquilo que era para ser a nossa morte, mas que virou autoridade de Deus na nossa vida. Porque com a espada que mataria Davi matou Golias. Eu sempre sou ministrado por essa palavra nesse sentido. De que aquilo que o diabo envia para nos destruir, vira autoridade de Deus na nossa vida, né? Pessoas que tiveram problemas com drogas, muitas vezes, na maioria das vezes, vão ser usadas por Deus para ministrar na questão de drogas, porque a espada de Golias é aquilo que veio para te matar, mas não te matou. Pessoas que sofreram com depressão, é ali que Deus vai usar a sua vida. Pessoas que tiveram problemas familiares, é ali que Deus vai usar você. Quando você vencer essa luta, uma espada vai ser colocada na sua mão. Uma espada vai ser colocada na sua mão. E aqui, essa espada está representando exatamente isso para Davi. Uma luta que seria impossível para ele ganhar. Mas é como se Deus estivesse dando um sinalzinho, uma piscadinha lá do céu. Ó. A espada que está aí para você. Lembra da espada? Lembra dessa história? Quantas vezes na minha caminhada, momentos que eu pensei em parar tudo, em desistir, em desanimar, em não fazer mais nada, em procurar uma igreja e ficar quietinho, em esquecer das promessas de Deus. Porque enquanto as coisas estão acontecendo, você está tendo vitória, é uma maravilha. Mas quando as coisas começam a vir com lutas, com dificuldades, né, a nossa tendência natural é recuar. Mas todas as vezes que eu pensei em parar, todas as vezes que o ataque do diabo veio de uma maneira tão forte que eu pensava em desistir, Deus colocava uma espada na minha mão. Tipo, como assim? Deus me lembrava.
a sua palavra. Deus colocava uma palavra no meu coração. Deus dava uma promessa, um sinal. Não, você já venceu lutas, você vai vencer mais essa. Você já passou por coisas que você também achou que você não ia vencer. E essa você também vai vencer. Eu quero deixar essa palavra para a gente nessa noite. Né? Se lembra do que Deus já fez na sua vida, né? Se hoje está passando por alguma coisa, eu sei que todo mundo é jovem, mas isso não impede da gente passar por lutas. Coisas que às vezes as pessoas nem sabem que a gente está passando, mas Deus conhece nosso coração. E tudo que você passa ou já passou, todo enfrentamento que você tiver, que você teve ou que você tiver, lembre-se disso. Deus já te deu vitórias. E Ele tem um plano para a sua vida. Deus quer usar as nossas vidas. Deus quer colocar a espada de Golias na sua mão. Assim como Ele colocou na mão de Davi. E a espada de Golias que cortou a cabeça do gigante que ia matar Davi, foi colocada na mão de Davi de novo. Como um sinal de Deus para Davi. Tipo assim, você já enfrentou coisas piores do que Saul. Lembra de Golias que Saul fugiu dele? Lembra? Esse cara que está te perseguindo fugiu de um camarada que você, porque creu em mim, você derrubou. Então não tenha medo desse que está vindo contra você, porque ele teve medo daquele que você derrubou. Então quando vierem lutas onde o diabo tente te ameaçar, te amedrontar, lembre das vitórias que Deus já te deu. E lembre-se que maior é aquele que está em você. Maior o que está em nós do que o que está no mundo. Né? O Senhor está conosco. Ele está ao nosso lado. E Davi pega a espada e foge para Aquis, uma cidade, para Aquis, rei de Gate. Aquis era o rei de Gate, a cidade era Gate, uma cidade dos filisteus. Quem eram os inimigos de Davi? Eram os filisteus. Davi vai morar na cidade dos seus inimigos, para fugir daquele que deveria ser seu amigo. Davi foi para a cidade dos seus inimigos. É estranho isso, mas tem momentos na vida que amigos viram inimigos e inimigos viram amigos. Há momentos na vida onde pessoas que deveriam estar ao nosso lado não estão ao nosso lado. E pessoas que não deveriam estar ao nosso lado acabam, pelas circunstâncias da vida, estando ao nosso lado. E acontece isso com Davi. Ele foge de um amigo, que era amigo dele, mas que se fez seu inimigo, que foi Saul. E ele foi para a cidade de um inimigo, estar com um inimigo. O que Davi queria? Ele queria salvar sua vida. Ele queria fazer algo para se proteger de Saul. Saul tinha medo dos filisteus. Se ele está na cidade dos filisteus, cidade de Gate, lembra Golias de onde era? De Gate. Aí ele vai para a espada de Golias, para a casa de Golias. Ele vai com a espada do seu adversário para a terra do seu adversário. Golias era um gigante de Gate. E Davi vai para Gate, fugido de Saul, para sobreviver. Então, às vezes, a gente... mas Davi não ia ser rei? E agora? Aonde está o reinado de Davi? Ué, acabou a história. Davi foi para a cidade dos seus inimigos. Vai morrer. Não é isso? Qualquer pessoa normal pensar, não vão deixar Davi vivo. É o que acontece aqui. O cara já pega Davi. Não é esse que falava, o guerreiro que falava que Saul matou seus milhares, mas Davi seus 10 milhares. Não foi ele. É esse miserável mesmo. Vamos levar ele lá no rei.
e levaram Davi perante o rei. O que Davi fez? Davi se fingiu de doido. Começou a babar na barba, se esfregar nos muros, nos portões, fazendo doidice, para poder continuar vivo. Deus vai cumprir suas promessas. Então o que você tem que fazer? Continue vivo. Se cuide. Não deixa o diabo te matar. Não deixe o diabo acabar com a sua história. Você está fraquinho. Está longe de Deus. Se sente mal. Mas você ainda está vivo. Continue vivo. Fala porque está do teu lado. Não morre agora não. Deus tem promessas para você. Deus tem promessa para você. Continue vivo. Continue vivo. Sabe por quê? Porque os próximos capítulos vão falar de Deus colocar mais gente na sua vida. Vão falar de Deus intervir na sua história. Vão falar de um Deus que cuida de você. Faça o que for necessário para vencer esse capítulo ruim. Davi fingiu até que estava doido. Faça o que você puder fazer para você continuar vivo. Busque a Deus. Faça o seu esforço. Né? As pessoas podem olhar e falar assim, tá doido isso aí, bateu biela. O rei virou para ele e falou assim, eu já não tenho maluco suficiente aqui nesse lugar não. Você me mandar mais um doido para fazer doidice na minha frente. Tira ele daqui, vai entrar agora na minha casa, fazer doideira na minha casa. E Davi sai vivo. Davi sai vivo. Se o capítulo da sua história ainda não tem as promessas de Deus, continue vivo. Por exemplo, Alessandra. Está descarregando. Por exemplo, a Alessandra, eu já estou terminando. Por exemplo, a Alessandra, né? Estava fazendo faculdade dela, né? Deus ministrou no coração dela sobre o chamado, ela abriu mão da faculdade. Mas ela tem que viver enquanto as promessas não chegam ao tempo do que Deus falou se cumprir. Ela está trabalhando como diarista. Por quê? Porque esse é o momento de fazer o que se pode fazer. Esse é o momento de fazer o que se pode fazer. Não sei se o exemplo foi né, muito claro, mas faça o que for necessário para você. Faça o que for necessário. As promessas de Deus vão se cumprir. Mas que nesse tempo você continue vivendo. A intenção do diabo é fazer você desistir, fazer você desanimar. Mas o propósito de Deus é nos dar vida, é nos fazer olhar com esperança para o futuro. Ninguém se finge de doido para continuar vivo, se não tiver esperança que os dias serão melhores. Ninguém se faz de maluco à toa. Davi se fez de doido porque ele acreditava que Deus iria guardar a vida dele. Talvez o cenário que você veja hoje na sua vida não está nem perto do que você idealizou. Mas levanta a tua cabeça. Se faz de doido para os outros, mas diante de Deus, mostra teu coração crente. Nas promessas dele, naquilo que ele pode fazer. Que Deus abençoe nossa vida. Que o Espírito Santo possa completar o que eu não consegui transmitir, mas que essa palavra fique no teu coração, né? Não é o último capítulo da tua história, né? Deus ainda tem um futuro para você. Enquanto isso, continue vivo. Amém? Em nome de Jesus.